iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família responder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
não me deixarás jamais. Tu 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 não me deixarás, não, não, não. E tu não me deixarás jamais. Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A você que nos acompanha pelas redes sociais também, seja abraçado com a paz de Cristo. Amados, eu peço que a igreja se coloque de pé. E juntos nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, a qual vai servir de entrada para a nossa reflexão de hoje, a breve reflexão. Nós leremos a palavra do Senhor se encontra em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, onde leremos do verso 8 a 10. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar sobre família. Família é o berço de tudo. Isso aqui é extensivo à grande família do Senhor, que é a igreja. Provérbios 1, 8 a 10. Todos juntos, a uma só voz. Vamos lá? Filho meu, ouve o ensino do pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Vamos ver a parte B novamente, do 10. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Podeis assentar. Vou pedir que a Orleane nos leve a Deus em oração. Oração de gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos na Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez, com muita alegria, repleto de irmãos, com a oportunidade que nós temos da flexibilização do Covid-19. Oremos. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na manhã desse dia, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Isso é alegria para o nosso coração, como foi para o teu servo Davi, meu Deus. Ó Senhor, nós te louvamos porque podemos viver dias melhores e pedimos ao Senhor que essa melhora permaneça, que possamos cultuá-lo, meu Deus, juntos, como estamos fazendo hoje. Ó Deus, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, que as nossas vidas sejam edificadas e que vidas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Eu farei a leitura e os amados me acompanhem, verso 1 a 14. Como eu disse, a gente sempre fala de oportunidades.
Nesse primeiro texto, os amados puderam ler a oportunidade que os filhos ou os mais novos têm de aprender com os mais velhos, com os pais, a instrução que é passada. E agora que nós leremos essa passagem onde eu quero trazer isso para os jovens, e já vou explicar o porquê. Jovens, pode ser o adolescente, a criança, e até mesmo você que ainda tem seus 18, 19, 20 e poucos anos. Tem a oportunidade de aprender e de ouvir, mas estribados no seu próprio entendimento, firmados no entendimento que, sinceramente, tem levado muitos jovens a tomar decisões e caminhos errados, não ouvem e não aproveitam a oportunidade do conhecimento vindo daqueles que já viveram a vida e que têm a oportunidade de ensinar. Estou trazendo essa mensagem porque no dia 1º, agora passado, se comemorou nacional e internacionalmente o Dia do Idoso. É a este que ofereço a nossa escola bíblica dominical. Diz assim a palavra do Senhor: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-nos de sobre nós. Assim lhe farás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou lamentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Então, a vida ela é repleta de oportunidades. E a oportunidade de aprender com o idoso ela é singela. Basta que eu e você prestemos mais atenção. Um idoso sensato tem muito a ensinar a todos, inclusive aos próprios idosos. Um idoso sensato, ele ensina outro idoso, ele ensina ao adulto, ele ensina a criança, ele ensina ao adolescente, ele ensina ao jovem. E vice-versa, ele também está pronto a aprender, porque ele é sensato. Mas muitas pessoas, por chegar a essa idade, têm sido excluídas. Infelizmente, não são ouvidas, são consideradas antigas, ultrapassadas, que não servem para nada, apenas para dar trabalho. Que pena.
não sabem o que estão perdendo. Disse uma pessoa da nossa cidade: fazendeiro, bem renomado. Ele estava em Mineiros doente. E alguém de Guiratinga teve que ir até lá, porque a família precisava de recursos. E essa pessoa se dispôs a ir. Aquele homem disse àquela pessoa, ele o tratava de baiano. Falou: baiano, enquanto eu estiver vivo, a minha família está de pé. Mas pelo que eu vejo, quando Deus me levar, minha família vai cair. Em todos os sentidos. Eu não vou citar o nome da família, mas infelizmente isso aconteceu. Isso aconteceu. E ainda, cometendo esse pecado de não ouvir, de não atentar, deixam de amar e respeitar o idoso. Você que é idoso, levante a sua cabeça, sorria. Seja grato a Deus, que lhe deu o privilégio da longevidade. Sim. A oportunidade de ver várias décadas e suas transformações. E a você, que tem um idoso, que seja seu parente, seu vizinho, ou dentro de casa, ame-o, respeite-o, ouça suas histórias, lhe dê atenção, aprenda com ele. Você um dia também vai precisar de atenção, vai precisar de cuidado. Por que desprezas hoje o que você será amanhã? Amado jovem, adolescente, criança, e até mesmo adultos que têm os seus pais velhinhos, não deixes passar a oportunidade de aprender, de amar e respeitar. Seu coração ficará muito aliviado quando Deus o chamar. Você sentirá com o seu dever cumprido, de amar o próximo como a você mesmo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dos amados e daqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou pedir que o Ailton nos leve a Deus em oração, agradecendo a Deus pela vida dos idosos, pela longevidade que Deus deu a eles, também pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que têm a oportunidade de aprender, de ouvir, de amar e respeitar, e infelizmente às vezes deixam passar essa oportunidade. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Amém, ó Deus. Te agradecemos ao Espírito Santo por o Senhor estar no nosso meio, estar em nós, habitar em nós, viver em nós, operar em nós. Amém, Senhor. Queremos pedir ao Espírito Santo que o Senhor tenha a liberdade de nos dar o entendimento, o discernimento e a compreensão para podermos vivermos uma vida, Senhor Deus, na presença do Senhor, Amém, ó Deus. respeitando, ó Deus, os nossos idosos. Amém, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida deles. Nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado a vida deles. Te agradecemos, ó Pai, pela fé que eles têm tido e o Senhor tem sustentado a fé de cada um dos nossos idosos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é zeloso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso para com os idosos. E clamamos, ó Pai, que o Senhor continue dando a eles aquilo que eles necessitam, para que eles continuem firmados no Senhor, acima de tudo, honrando, glorificando o teu nome. E que cada pessoa, ó Pai, cada um de nós possamos estar respeitando, amando os nossos idosos. Ó Deus, tem misericórdia dos idosos da nossa igreja. Nós clamamos por eles.
glorificamos, ó Pai, te agradecemos e te louvamos e te suplicamos tudo isso em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. O conjunto tem oportunidade. Bom dia, irmãos. Saúdo toda a igreja na graça e paz. Amém? Vamos nos colocar em pé para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor com o cântico Teu Reino. Os reinos se abalam, os montes se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Eu peço que a nossa irmã Raíssa leve a Deus em oração. Meu Deus Pai, te agradecemos, meu Pai, por estarmos reunidos aqui em tua presença, Senhor. Oh Deus, Deus, a viver uma vida, Pai, de acordo com a tua vontade. Meu Deus. Seja também, meu Pai, agora nós nos estaremos aprendendo mais da tua palavra, da tua mensagem, meu Pai. E venhamos te buscar, meu Pai, no Espírito de verdade, meu Pai. Venhamos te
haver separação da sala de catecúmenos, apenas essas crianças é que se separarão. Os demais ficarão aqui no templo com a mensagem do pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém. Deus é maravilhoso, Ele tem nos dado essa oportunidade de podermos estar mais uma vez na presença dEle, em sua casa, nesse dia que não é meu, não é seu, é dEle. O Senhor fez esse dia e devemos nele nos alegrar. Então as crianças podem se dirigir para o pátio, para ter ali um momento de estudo da palavra do Senhor, com a tia Ruth e também a tia Yasmin. Bem, os nossos missionários estão de férias. Ontem o Mateus fez a sua prova do vestibular para o seminário. E após a prova ele já viajou, Estarão passando aí alguns dias, descansando, visitando os familiares, principalmente da Laíse, que essa semana perdeu uma tia, em razão de enfermidade. E neste momento eu gostaria que nós tivéssemos, antes de estudarmos a palavra do Senhor, estamos levantando um clamor em favor de famílias que estão em luto e também em favor de pessoas que estão necessitando neste momento da intervenção do Senhor. Então vamos orar pelo Paulo Pereira e a sua família. Inclusive hoje ele viajou para Rio Verde, ele perdeu o seu sobrinho, Paulinho, e nós estivemos orando por ele, para Deus estar consolando e abençoando a viagem do nosso irmão. Vamos estar orando também pela família da nossa irmã Carmelitinha. Recentemente ela perdeu de uma forma tão trágica a vida da sua filha, e agora esta semana ela perdeu a sua mãe, Dona Helena. Então vamos orar para que Deus esteja consolando o coração da nossa irmã. Vamos estar orando também pela nossa cidade, Ontem, infelizmente, tivemos uma fatalidade, mais um jovem da nossa cidade, sua vida foi ceifada, num acidente trágico. Vamos orar pela família, para que Deus esteja trazendo o consolo. Só a família para consolar, só Deus para consolar a família neste contexto. Sem dúvida todos nós sentimos este fato lamentável. Vamos continuar orando pelo nosso irmão presbítero Dermival, quem tem acompanhado aí pelo grupo da igreja. Cada novo dia é um milagre que Deus tem feito na vida do nosso irmão. Então vamos continuar orando por ele, orando pela sua esposa Jaqueline, pela Manu e pelo Isaac, e também pela tia Maria, os seus demais filhos, que estão vivendo este momento de extrema luta e dificuldade em relação à saúde do Dermival. Então curva a sua fronte, feche os seus olhos e falemos com Deus. Ó Deus bendito, aqui estamos diante da tua presença, e conforme a tua palavra nos diz, o Senhor é o Deus bendito. O Senhor é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Em Cristo Jesus podemos então termos do Senhor o que precisamos em todas as áreas da nossa vida. Toda provisão, toda boa dádiva podemos encontrar em Ti. Por isso neste momento, ó Pai, nós, em obediência à Tua palavra, queremos chorar com os que choram. Queremos, ó Deus, apresentar diante do Teu altar a vida daqueles que estão enfrentando luto, estão enfrentando enfermidades. Ó Deus, só o Senhor para trazer consolo, só o Senhor para trazer graça, só o Senhor para poder então estar sarando e curando esta dor. Ó Deus, pedimos de forma especial pela nossa cidade, que está vivendo o luto, Senhor Deus, em razão do falecimento de mais um filho de Guiratinga. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desta família, que de uma forma tão inesperada perdeu o seu filho. Só o Senhor para consolar este pai, esta mãe, bem como também os demais familiares. Pedimos, ó Pai, pela vida da família do Paulo Pereira, que o Senhor venha abençoá-lo na sua viagem até Rio Verde, a sua estadia ali no convívio dos seus familiares. Que o teu servo seja instrumento do teu bálsamo consolador para a esposa do Paulinho, para os filhos dele e também para os demais familiares ali em Rio Verde. Pedimos pelo Del, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor permite que mais uma vez as tuas misericórdias se renovem na manhã desse dia na sua vida. Ó Deus, que o Senhor continue a assisti-lo,
Ó Deus, abençoe a tua serva Jaqueline, a Manus, Isaac, a tia Maria. Ó Deus, toda a família, que através deste contexto haja conversão, principalmente daqueles que ainda não se achegaram à tua presença. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e consolando a tua serva Carmelita. Ó Deus, ela tem vivido momentos de intensa tribulação. Ó Pai, só o Senhor para acalentar o coração da tua serva. Clamamos ainda, ó Deus, que o Senhor esteja continuando a ministrar a tua bênção na vida da tua serva Gimira. Te agradecemos porque ela está recebendo da tua parte a misericórdia e tem tido melhoras quanto à sua saúde. E que de fato amanhã ela possa estar melhor e cada vez mais tendo condições de poder retornar para a sua casa, no convívio da sua filha e também ali dos seus demais familiares. Enfim, ó Pai, pedimos também pelo Ostervaldir, que o Senhor venha abençoá-lo também na UTI, tem misericórdia dele, da sua família. O único caso que temos de Covid em nossa cidade e que se encontra já há tantos dias na UTI, ó Deus, que o Senhor faça um milagre nesta vida. Lembramos também, ó Pai, traga consolo para a tua serva Ednélia Nascimento e também para toda a sua família em razão do falecimento do seu esposo. Pedimos, ó Pai, consolo para os irmãos do ministério, a palavra de Cristo para o Brasil, que perderam o seu pastor. Ó Deus, que o Senhor venha consolar esta família e esta igreja em nome de Jesus. Enfim, ó Pai, clamamos, nos assista, porque dependemos de Ti, precisamos do Senhor. E agora, quando vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração a Tua bênção. Lembramos ainda do Mateus e da Laís, abençoe eles na viagem até Ponta Grossa. E ali, ó Pai, o encontro da Laís com a sua família que está em luto. Que ela seja também bálsamo consolador do Senhor para os seus familiares, juntamente com o Mateus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 127. Salmo 127. Queremos meditar neste salmo, salmo precioso para nós, palavra do Senhor que conhecemos tanto, mas que sempre é rica em nos ensinar. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprendermos um pouco mais desta palavra. Salmo 127, vamos colocar em pé e vamos fazer a leitura uníssona deste salmo. Salmo 127. Todos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Podeis sentar. Bem, quando nós vivemos o contexto das campanhas eleitorais, nós ouvimos diversas vezes os candidatos falarem sobre alguns temas: moradia, segurança, emprego, saúde, educação. E muitos deles se apresentam também como defensores dos interesses da família. Eles falam sobre esses temas por quê? Porque são temas do interesse de todos nós. Pois afinal de contas, na verdade, o nosso bem-estar e o bem-estar das pessoas que amamos está relacionado com estas questões: a questão da moradia, a questão da segurança, a questão do emprego, a questão da saúde e outros temas similares. E afinal de contas, nós sabemos que todo esse sistema
político, governamental de uma cidade, de um estado, de um país, tem como propósito estar transformando os nossos impostos nesses benefícios para o bem-estar da comunidade. É bem verdade que nós estamos vivendo num cenário de extrema corrupção e, lamentavelmente, muitos desses recursos acabam não retornando a nós, atendendo-nos nestes temas que muitas vezes são muito bem enfatizados nas campanhas eleitorais. Bem, essas coisas, elas fazem parte dos nossos sonhos e das nossas lutas diárias, não é verdade? Quem é que não quer ter uma casa, uma boa casa? Quem é que não almeja um bom emprego? Quem é que não almeja dar condições melhores à sua família, aos seus filhos? Temos sonhos, temos projetos. Empreendemos grandes esforços para alcançar e concretizar esses sonhos. E assim, mantê-los. E de fato, somos responsáveis em promover isto. Mas eu gostaria de chamar-lhe uma atenção para algo que vamos ver nesta manhã. Existe aí um grande perigo. O perigo de excluir ou colocar Deus do lado e seguir em frente em nossos esforços, como se tudo isso dependessem dos homens e de nós. Muitas vezes nós achamos que essas coisas dependem dos homens e de nós, como se fôssemos capazes de abençoar nós mesmos, como se o fundamento da felicidade fosse o nosso próprio esforço. E é essa a ênfase que o mundo secular, o mundo pós-moderno no qual nós vivemos, traz todos os dias como mensagem para mim e para você. De que é buscando essas coisas, é você então concretizando e conquistando estas coisas, que de fato você vai ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, você então terá aquilo que você tanto almeja e deseja, que é a felicidade. Mas se nós olharmos para o Salmo 127, veja que o salmista, ele nos alerta acerca deste perigo. Se você observar aí, por favor, se você fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Observe o título do Salmo. Você vai ver que o título fala, todo bem procede de Deus. E esse Salmo, ele se refere, ele é dito que ele é um Salmo escrito por quem? Por Salomão. Então temos alguns salmos escritos pelo rei Salomão, o homem mais sábio da terra. Então este salmo é atribuído a Salomão. E uma de suas características é que ele tem um certo tom sapiencial. O que isso significa? As palavras deste salmo visam ensinar a nós aquilo que nós precisamos, sabedoria. Se você observar a forma deste salmo ter sido escrita, as suas colocações, elas têm tudo a ver com aquilo que Salomão escreve, tanto em Eclesiastes, como também no livro de Provérbios. Então é um salmo que traz como ensino sabedoria, sabedoria em viver. E este salmo traz consigo o princípio que Salomão, com muita ênfase, traz no livro de Provérbios, de que o princípio da sabedoria qual é? O temor a quem? Ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqui eu gostaria de estar chamando a atenção de cada um de nós para este princípio essencial da vida. E nós, pais, precisamos lutar e nos esforçar muito no Senhor para que os nossos filhos tragam no coração este princípio, o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor nos conduz a vivermos a nossa vida em busca da moradia, em busca da segurança, em busca da prosperidade, em busca da saúde, sem perdermos o alvo e a perspectiva da vida, conforme Deus estabelece para nós. Então, mas o que precisamos saber para sermos mais sábios, podemos assim dizer? E este salmo, basicamente, ele nos traz dois ensinos. Qual é o primeiro?
Primeiro, ele fala sobre a inutilidade da vida sem Deus. E a segunda coisa que ele nos fala, a sua segunda parte, fala sobre a bênção da vida com Deus. Veja comigo o verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Veja que a ênfase da primeira parte deste salmo é de que sem o Senhor, tudo se torna vão. Tudo se torna inútil sem o Senhor. E a segunda parte, que é o versículo 2 ao 5, que não vamos ver hoje, vai falar de que a bênção depende do Senhor. Então qual é o nosso tema à luz deste salmo? Deus é a nossa vida. E eu quero então expor com os irmãos e pensar um pouquinho sobre este ensino sábio que a palavra de Deus nos traz, para que possamos compreender que a vida sem Deus, ela é inútil. E nós precisamos, meus amados, compreender isso de uma forma muito intensa, para que nós não venhamos a viver uma vida inútil. Uma vida na qual Deus está de lado, ou Ele não faz parte do nosso dia a dia. Veja que o salmista, ele começa com assuntos do dia a dia. Ele fala de moradia, ele fala de segurança, ele fala de trabalho. Se você observar, ele quer, através destes exemplos particulares, chegar a um ensino de caráter geral para nós. Ele fala da construção de quê? De uma casa, que é abrigo e proteção para quem? Para a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele fala também da segurança de uma cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que é a sentinela? O que é a segurança de uma cidade? É o que permite que os moradores dessa cidade vivam em paz. Você quer ver uma cidade ficar em agonia? É quando começa a surgir tantos assaltos e roubos nas casas e nos estabelecimentos comerciais. Tira a paz da cidade. E aí a segurança, mais policiais na rua, é o anseio da população para combater estes furtos e estes atos indevidos que afligem e tira a paz da cidade. E ele fala também do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à subsistência. Ele fala: inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Pois bem, nessas três questões, nós seres humanos estamos envolvidos. Os construtores, os sentinelas, o homem que sai para trabalhar devem empreender conhecimento, atenção e esforço. E isto é legítimo. Salomão não está aqui tratando de pecados. Salomão está tratando aqui do dia a dia da nossa vida. Ações necessárias para a nossa sobrevivência. E nessas três questões que o homem está envolvido, os construtores, os sentinelas, o homem que sai para trabalhar, ele de fato tem que se esforçar, ele tem que se dedicar. Ele não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas, no entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, seja em guardar uma cidade, ou trabalhar com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, dão em nada. Bem, vejam que na tradução aí para o português aparecem algumas palavras. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão. E aí aparece a palavra inútil. A palavra aí usada no hebraico, ela traz o sentido de vaidade, de mentira, algo vazio, algo inútil.
Então ele está falando de ações legítimas que eu e você temos que tomar, porque temos responsabilidades, temos que cuidar da nossa casa, temos que pôr o pão de cada dia dentro do nosso lar, temos que estar dando aos nossos filhos a oportunidade de saúde, de ensino, enfim, temos que correr atrás destas coisas, sim, mas contudo ele diz para nós que essas ações, elas podem ser inúteis, podem ser ações vãs. Portanto, o conhecimento, o cuidado, o empenho humano não são garantias de sucesso. Você pode fazer e dar o seu melhor. Você pode conquistar riquezas. Você pode conquistar fama. Você pode conquistar e concretizar os seus sonhos. Mas a palavra de Deus está dizendo que mesmo que você conquiste todas estas coisas, elas podem se tornar inúteis, vãs na tua vida e na vida da tua família. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus nós falhamos, que sem Deus todo esforço se torna inútil. Isso necessariamente não quer dizer, meu amado, que a casa não seja construída. Isso não quer dizer necessariamente que a cidade não vai ser guardada. Isso não significa que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde não terá o pão sobre a sua mesa. Tudo isso pode acontecer e acontece. Se há diligência, se há dedicação, se há esforço. Mas a questão é que no final das contas, diz Salomão, isso dará em nada. É isso que se repete aqui no Salmo 3 vezes. Sem o Senhor, tudo que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, o que você compra, os seus estudos, suas amizades, casar, ter filhos, é tudo em vão. E isto se evidencia quando o salmista fala sobre o homem que levanta de madrugada e repousa à tarde, ou seja, um homem dedicado ao seu trabalho, alguém que mal pode dormir. O salmista diz que tal pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão, o que ele diz que é? Que penosamente granjeastes. Alguém lê para nós Gênesis 3:17? Esta fala de Salomão nos reporta a Gênesis. No momento da queda, as consequências do pecado na vida dos nossos pais Adão e Eva. Gênesis 3:17. E você vai ver que Deus se dirige a Adão e diz algo a respeito daquilo que o próprio Salomão menciona aqui, dizendo acerca do homem que acorda cedo, dorme tarde, buscando o pão, e esse pão ele consegue ganhar de forma penosa. Gênesis 3:17, alguém lê, por favor? Então, em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. É portanto o quê? O pão de dores. O pão está na boca e chega ao estômago, mas não há verdadeira felicidade. A casa é construída e confortável, mas não há verdadeira felicidade. Há sucesso e fama e conquistas, há patrimônio, há riqueza, há bens, há um carro do ano, mas a felicidade não é vivenciada. Só inquietação, ansiedade e medo se estabelece no coração daqueles que vivem a vida colocando Deus de lado. Por meio dessas ilustrações tão comuns, o salmista quer nos ensinar o quê, pastor? Que tudo na vida depende da bênção de Deus.
E que sem essa bênção, todo empreendimento humano, todos os nossos esforços, todos os planos e sonhos, no final das contas, darão em nada. As realizações humanas sem Deus podem ser como um tipo de droga que ilude por um tempo, mas quando o seu efeito passa, só há um grande vazio. Por isso nós vemos lá em Jeremias 9, alguém lê para nós Jeremias 9, 23 e 24. Olha o que Deus diz para o sábio, olha o que Deus diz para o forte, olha o que Deus diz para o rico. Jeremias 9, 23 e 24, alguém lê para nós. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar no Espírito, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Eu tenho que me gloriar com quem? Com o Senhor. Então, olha a mensagem de Deus através do profeta. As pessoas de Israel estavam vivendo, deixando Deus à margem. Os sábios estavam adquirindo sabedoria e se gloriando em sua sabedoria. Os ricos estavam adquirindo riquezas e se gloriando na sua riqueza, nas suas conquistas. O forte estava se gloriando na sua força, como se ele fosse Deus, como se o sábio fosse sábio, Deus, como se o rico fosse Deus. Se esquecendo do Senhor. Paulo nos diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então nós temos que nos gloriar em conhecer Deus e saber quem Ele é. E assim vivemos um relacionamento na dependência dEle, com a bênção dEle. Isso talvez possa ser percebido ainda nessa vida. Pensemos em alguns exemplos. Pensemos numa mulher. Nós estamos vivendo aí um tempo onde a mulher tem cada vez mais buscado alcançar um espaço maior na nossa sociedade. Temos um movimento feminista que lamentavelmente é um feminino que saiu de um extremo para outro e que tem trazido muito mal, né, dentro da sociedade. É claro que a mulher tem os seus direitos, é claro que a mulher ela é bênção, ela tem, né, que estar crescendo, se desenvolvendo, ela tem que ter as suas oportunidades e não devemos privá-las disso, mas ela tem o seu papel e o homem tem o seu papel dentro da sociedade, dentro do projeto de Deus instituído de família. Contudo, quando nós pensamos neste contexto, pensa numa mulher que se dedica à sua carreira profissional. E ao se dedicar à sua carreira profissional, muitas mulheres temos visto que elas têm sido bem-sucedidas. Inclusive têm deixado muito o homem no bolso. Com a sua diligência, com a sua habilidade. Mas a sua escolha fez com que ela não quisesse ter filhos. Por quê? Eu tenho que trabalhar, como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou deixar minha profissão para ficar um período de gestação de 9 meses e depois essa criança ainda pequena, até ela crescer? Quando é que eu vou poder retomar os meus projetos profissionais? Afinal de contas, eu tenho ainda muitas coisas a conquistar. E muitas mulheres, neste afã, tomam a decisão de que não vão ter filhos. Será que é isso que Deus quer? E com o tempo, o seu trabalho também tem causado isso. Tem trazido divórcio para muitas mulheres. Enquanto era nova e bela, tudo estava bem. Mas a beleza e a saúde vão embora. E aí eu quero lembrar todos nós, falamos hoje de idoso, né? Muito bem colocado, Renato. Né? De fato, temos que dar o devido valor. Mas a idade chega. E nós temos que lembrar que todo maracujá murcha. Não é verdade? E essa mulher termina seus dias sozinha. Não teve filhos. Perdeu o casamento. Ela pode até ter quem cuide dela, porque ela tem dinheiro para cuidar. Mas não tem quem lhe ame. E então vem a pergunta: valeu a pena tanto esforço, tanto sucesso?
Ou mesmo poderíamos dizer em relação ao homem cujo proceder é mencionado aqui no Salmo, aquele homem que acorda muito cedo e vai trabalhar e chega tarde em casa, correndo atrás do pão, correndo atrás de cada vez mais de coisas. Um homem dedicado ao seu trabalho. Aqui a palavra do Senhor não está dizendo que nós não temos que ser dedicados. Inclusive Paulo diz, né, que quem não trabalha não coma, né? Então temos que ser responsáveis e zelosos no trabalho, mas temos que ter um equilíbrio, temos que ter uma visão correta das coisas. Ele acorda cedo, dorme tarde, empenhado que está em deixar a seus filhos uma gorda herança, condições, porque ele não quer que os seus filhos passem por aquilo que ele passou na infância, pela dificuldade que ele passou. Ele não quer os filhos passando por essa dificuldade, então ele se esmera, se dedica, mas ele se esquece de instruir os filhos com a verdade, e eles crescem mimados, e se tornam pessoas que não amam a Deus, não amam seus pais, e se entregam à ociosidade, à prostituição, à bebida e às drogas. Depois de tanto esforço em sua velhice, vendo seus filhos em tal situação, talvez este homem diga para si mesmo: todo o meu esforço deu em nada. Inclusive, o Renato citou a história de um homem que a família, depois que ele partiu, desmoronou. Não quero aqui julgá-lo, mas o fato é que muitas vezes nós corremos atrás das coisas efêmeras da vida e perdemos a visão da essência da vida. Perdemos a percepção de que não dá para amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, conforme disse Jesus. Perdemos a percepção de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amados irmãos, este é o resultado final de uma vida que não leva Deus em conta. Esse é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo, de não depender dele, esperar pela sua bênção. Diz o salmista: se o Senhor é tudo, sem o Senhor é tudo em vão, é tudo sem sentido, é tudo um grande vazio, é trabalho inútil. Sem o Senhor, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos e dos outros, não são nada mais do que cabanas de palha que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. Então lembre-se, qualquer trabalho ou qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos ao máximo, é algo inútil se a bênção de Deus não está conosco. Se Deus não está conosco, sem a bênção de Deus tudo é vão. Você pode ter os melhores médicos e não conseguir o diagnóstico. Você pode ter grades e sistema de alerta e o ladrão vai entrar em sua casa. Você pode ter um terreno e nunca conseguir construir. Você pode fazer tratamento e não ter filhos. Portanto, ainda que possamos ter os melhores médicos, ter o melhor sistema de alarme e ter um bom emprego, o Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios. E aí eu vou dizer: não se case, não curse faculdade, não aceite uma promoção no trabalho, não construa, não compre, não venda, não faça nada sem ter a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida, que é o resultado de Deus estar aprovando a sua vida. Então, antes de você planejar a sua vida, definir o que você vai fazer, meu amado, pergunta o que Deus quer de você. E como é que Ele quer que você realize a sua vida. Você não pode fazer das suas conquistas um fim em si mesmo. Tudo que Deus te dá tem um propósito maior, tem que ser para a glória de Deus. O salmista não está dizendo que você não pode ficar rico. É claro que a palavra de Deus diz que não devemos desejar ser rico, porque caem muitas ciladas aqueles que assim desejam. E muitos apostatam da fé. A riqueza que é abençoada por Deus é aquela que vem de Deus. Não porque você buscou ela, mas porque Deus soberanamente quis te dar riqueza. Como Ele enriqueceu Abraão, Jó, o próprio Salomão, o próprio rei Davi. Contudo, estes homens não permitiram que os seus bens ocupassem o lugar de Deus na sua vida. Ah, meus amados,
O sucesso de seus empreendimentos não dependem da sua capacidade de planejar, de sua diligência no trabalho ou qualquer outra coisa, dependem de Deus. Então devemos agir de forma dependente dEle. Não tente fazer nada por sua própria força. Há pessoas que pretendem salvar o seu casamento, criar os seus filhos, suprir as necessidades da sua família, confiando em seus próprios esforços. Aí depois diz, mas eu criei esse filho, eu não ensinei ao meu filho isso. Mas eu pergunto, quando você ensinou o seu filho, você ensinou na dependência do Senhor? Você buscou unção, sabedoria de Deus para fazer isso? Ou você confiou no seu moralismo? Confiou na sua experiência humana de achar que você é sábio em fazer e educar filhos? Não, meu amado, nós dependemos de Deus. Se queremos ter sabedoria para podermos conduzir a nossa casa na presença do Senhor, no temor do Senhor, dependemos do Senhor. Por isso temos que ler a palavra, por isso que temos que orar, por isso que temos, meus amados, que estabelecer um relacionamento intenso com o nosso Deus. É ilusão. E lamentavelmente nós temos vivido uma época onde as pessoas acham que quem é bem sucedido é quem tem riqueza. As pessoas são avaliadas pelo que tem. Não, meu amado, quem é bem sucedido não é o que ele tem, é quem ele é em Cristo Jesus. Porque nada disso tem garantia. Há pessoas que pretendem salvar o seu casamento, criar os seus filhos, mas sem buscar o Senhor. Mas nesta manhã, meus amados, o Espírito Santo está nos advertindo que Cristo nos salvou não para vivermos de modo independente de Deus. Pelo contrário, se você é salvo, se entende o que Deus fez por você, sabe então que deve viver em total dependência de Deus. E aqui vai uma palavra para os jovens, para os adolescentes, meninos que estão me ouvindo aqui, meninas. Não planeje o casamento sem primeiramente buscar o Senhor. Não planeje uma faculdade sem primeiro buscar o Senhor. Não planeje conquistar um sonho sem primeiramente buscar o Senhor. O melhor projeto para a sua vida é o projeto de Deus para você. E aí, meus amados, nós temos que lembrar que muitas pessoas têm a impressão de que são muito abençoadas, mas se Deus não estiver em suas vidas, governando, dirigindo, sendo fonte de todo bem, tudo que elas possuem é como a fumaça que o fogo que logo se dissipa. E no dia do juízo descobrirão que toda a sua vida não passou de uma grande inutilidade. Então é preciso perguntar: há sinais desta dependência de Deus na sua vida, meu irmão, e na sua família? Em seu casamento, em seus projetos, em seu trabalho, em seus estudos. Não tenha vergonha, meu amado, de depender de Deus, pois somente com a bênção dele podemos seguir em frente. Lembra de José no Egito? José no Egito, tudo que punha a mão, Deus fazia prosperar, porque Deus abençoava. E por que Deus abençoava José no Egito? Porque José estava com o Senhor, José considerava Deus na sua vida. Da mesma forma, meus amados, diante dos nossos projetos, no nosso dia a dia, eu tenho que ter como visão e percepção, viver para Deus. Abramos a palavra do Senhor lá no Salmo 39. Concluindo, nós vamos perceber que Davi neste Salmo, ele faz uma leitura da vida, da existência humana, e ele então cai em si. E tem a mesma visão de Salomão, da vaidade da existência humana, em viver a vida terrena, efêmera e passageira, sem considerar Deus. Salmo 39. Olha o que diz o verso 5 e 6. Alguém leia para nós. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra, em vão inquieta. A pessoa desgosto não sabe quem o levará. Olha a conclusão que ele chega. O que é a vida do homem aqui nessa terra, casando, construindo, estudando, trabalhando, se esforçando, com todo empenho, com toda dedicação. Olha a leitura que ele faz, meu amado. Ele diz:
Por mais firme que o homem esteja, por mais que ele tenha saúde, por mais que ele tenha bens, por mais que ele tenha riqueza, por mais que ele tenha conquistado tudo, tenha nos seus pés tudo que ele quer, ele tem dinheiro para comprar o que ele imaginar, por mais que ele tenha tudo, olha o que diz o texto, por mais firme que seja, ele é pura vaidade. Com efeito, esse homem passa como uma sombra, em vão inquieta, porque ele correu atrás de tanta coisa, amontoa tesouros, e quando morre, não sabe nem quem vai levar. E aí, diante disso, o que é que Davi pede ao Senhor? Verso 4, alguém lê para nós, no mesmo salmo. Verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, posso não esconder, mas reconheça a Davi pede um quebrantamento no seu coração. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, a perceber que de fato a minha vida passa como uma sombra, e as coisas que eu adquiro aqui vão aqui ficar. Conforme diz Paulo, quando viemos para este mundo nada trouxemos, e quando dele partimos nada levaremos. Ninguém leva um caminhão de mudança ao ser sepultado no cemitério. Tudo fica, nada levamos. Então, meus irmãos, por que vivemos tão inquietos, correndo atrás de tantas coisas e perdendo o principal, que é o nosso Deus? Vivemos na dependência dele. E aí Tiago, em sua epístola, ele elucida a inutilidade da vida sem Deus. Vamos ver lá, último texto, Tiago 4, 13 a 16. Tiago, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Tiago, ele é prático, falando sobre a fé viva e a fé morta. E aí, ele diz sobre aqueles que vivem não pela fé, mas vivem pelo que vê, não consideram Deus na vida. E Davi traz essa demonstração sobre a falibilidade dos nossos projetos humanos. Tiago 4, 13 a 17, leitura alternada. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Em vez disso, devias dizer, é trazer Deus para a vida, para os projetos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisto está pecando. Então, não seja insensato, meu irmão, de planejar a sua vida, de construir a sua vida, de correr atrás do dia a dia, da sua sobrevivência, sem considerar Deus, sem buscar a Deus, sem pedir a bênção dele, para ele guardar a sua saída, a sua chegada, para ele abençoar o seu trabalho. Quando a gente coloca Deus, a nossa vida muda o foco. Você trabalha não é só para ganhar, você trabalha para servir. O seu trabalho não é apenas para você ter o seu salário no final do mês, mas o seu trabalho é para abençoar aqueles que servem do seu serviço. No atendimento, no comércio, na venda de um produto da sua fazenda. O foco muda, meus irmãos. A gente passa a ver a vida de forma diferente. E quando a gente perde coisas, isso não causa em nós desespero. Porque o Senhor dá, o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Tudo que Deus tinha lhe dado. E dentro daquela história de Jó, nós sabemos muito bem que foi Satanás que questionou Deus, dizendo, não, ele te serve porque ele tem tudo, o Senhor abençoou ele com tantas coisas. O que ele tinha era de Deus, Deus tinha abençoado ele de fato.
Só que, se nós olharmos para Jó, nós vamos ver que Jó, ele viveu o que Salomão diz no Salmo 127. No sentido de deixar Deus edificar a sua casa. Por quê? Porque quando ele perdeu tudo, ele não se desesperou. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquelas perdas o entristeceu, sim, mas não o desesperou. É claro que ele chorou e lamentou a morte dos seus filhos, mas isso não tirou dele a adoração a Deus. Inclusive a sua mulher lhe propôs blasfemar contra Deus, mas não. Tudo que ele tinha foi o Senhor que havia lhe dado, era a bênção do Senhor. E ele tinha a percepção de que o seu coração não deveria estar nas bênçãos do Senhor. O seu coração deveria estar no Senhor das bênçãos. Por isso que ele não perdeu a fé, como muitos perdem. Quando perde um filho, de uma forma trágica, se rebelam contra Deus. Quando perde os bens, se revolta contra Deus, abandona tudo e todos, chuta o balde. Mas Jó não, ele não chutou o balde. Por quê? Porque ele servia a Deus, não por causa das bênçãos de Deus. Ele servia a Deus porque Deus é Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Temos que viver para Deus e na dependência de Deus. Amém, igreja? Se Deus permitir, no próximo domingo, nós vamos estudar a segunda parte desse salmo, que é os próximos versículos, onde nós vamos ver a bênção do Senhor na vida daquele que considera Deus na sua vida. Bem, antes de orarmos, queremos lembrar os irmãos que à noite teremos a ministração da Santa Ceia. Estaremos fazendo da mesma forma que temos feito, o cálice estará na portaria, e o irmão chegando que vai participar, tome dos seus elementos, e estaremos assim celebrando a ceia do Senhor, renovando o nosso compromisso com o nosso Deus. Lembramos também os irmãos que esta semana é semana de oração. Então, a partir de amanhã, às 18h30, até sexta-feira, estaremos aqui para orar. Então, você quer ser bem-sucedido do jeito de Deus? Comece a semana, o mês, vindo à reunião de oração, orando, pedindo a bênção de Deus, pedindo a orientação de Deus, para todas as áreas da sua vida, para que você possa edificar a sua casa na dependência do Senhor, para que você possa trabalhar com a bênção do Senhor, para que você possa criar e educar os seus filhos e cuidar da sua família com a orientação do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar em pé e vamos orar, e assim vamos finalizar a nossa EBD. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez nos chama a atenção para o fato de que de fato o Senhor nos tem dado da Tua graça comum. Se temos a sabedoria e a inteligência para trabalhar, para desenvolver e para conquistar coisas, isto vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do Senhor. Mas isto é a Tua graça comum. E muitas vezes, ó Deus, nós nos perdemos diante da Tua graça comum, porque nós permitimos que elas façam nós pensarmos que toda a nossa conquista é fruto do nosso esforço. Porque nós somos, podemos e sabemos. Mas na verdade, Senhor, a Tua palavra nesta manhã nos lembra que o Senhor tudo é e nós nada somos sem o Senhor. O Senhor tudo pode e nós nada podemos sem o Senhor. O Senhor tudo sabe, nós nada sabemos sem o Senhor. Ó Deus, por isso, diante desta percepção de que dependemos do Senhor para existir e para sobreviver, possamos tomar a atitude de vivermos na dependência do Senhor, de forma consciente e prática, tendo vida de comunhão contigo, através da oração, da leitura da Tua palavra, do congregar na Tua igreja, do culto e da adoração que a Ti prestamos, de assim, ó Pai, vivemos uma vida, sempre buscando o Senhor, a cada dia. Senhor, se o Senhor quiser, não somente vou viver esse restante de domingo, mas se o Senhor quiser, estarei na Tua casa à noite, para Te cultuar, para Te adorar. E o Senhor vai estar, se o Senhor quiser, vai me dar vida durante esta semana,
E amanhã, segunda-feira, terça, quarta, vou poder realizar as minhas atividades com a tua orientação e com a tua bênção. Ó Deus, que seja esta a oração de cada um de nós. E que possamos, ó Pai, buscar a maior conquista, que é conduzirmos a nossa vida no temor do Senhor e conduzir a nossa casa também a viver no temor do Senhor. É o que nós te pedimos e rogamos. Gratos a Ti por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Me despeço de você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Convido você a estar conosco logo mais, a partir das 18h30, quando estaremos no horário de Mato Grosso e 19h30 no horário de Brasília, conduzindo o momento de culto ao Senhor, onde falaremos sobre a verdadeira alegria. Esteja conosco. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.